agradecemos a presença da nossa irmã Isaura, Júlio, Rosângela. isso. Meus anjos me trouxeram. Isso, são os médios de transporte da Marisaura. Isso. E filhos do coração também. Ótimo, maravilha. Isso. Muito amor, né? Sim, bastante. Caindo aqui de fora, certo assim? Então tá bom. A psicografia, no mês de novembro não teremos psicografia, porque o Orlando tem outros compromissos no início de novembro. Nós teremos então em dezembro, dia 3/12. O senhor Allan Kardec. Quando Jesus partiu para o plano espiritual, se despedindo dos apóstolos, ele disse assim: eu irei, mas falarei para meu Pai enviar um Consolador prometido. E esse Consolador foi exatamente Allan Kardec. No dia 3 de outubro, agora voltamos em outubro, 3 de outubro de 1804, nascia uma criança na cidade da França, cujos pais colocaram o nome de Hipólito Leão de Nizar Rivail, cujo pseudônimo Allan Kardec. Vamos falar pouco, porque não temos tempo, que vamos tratar outros assuntos, mas em 1857, ele trouxe o primeiro livro que chama-se Livro dos Espíritos. Este livro tem 1019 questões e 1019 respostas. Quando nós tivermos alguma dúvida sobre como estamos caminhando, poderemos abrir o Livro dos Espíritos e essas questões nos vai mostrar da onde nós viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E isto é muito importante para o homem. Para onde vamos? Então está aí, Senhor Hipólito Leão de Nizar Rivail, cujo pseudônimo Allan Kardec. Ele lançou também, depois do Livro dos Espíritos, ele lançou o Livro dos Médiuns, depois o Evangelho segundo o Espiritismo, e depois o Céu e o Inferno, e depois a Gênese. Esses 5 livros da codificação espírita são os livros que ele nos fala sobre o Espírito. São os livros básicos da doutrina espírita. 5 livros básicos da doutrina espírita. Devemos ler e estudar. Agora nós vamos falar de como começou esta casa e por que começou. Esse é meu filho. Ele trabalhava e estudava no Bradesco. E voltando da escola, ele sofreu um acidente e veio a falecer. E dessa data em diante eu comecei a sentir o que é a dor, o que é as saudades. Que até então nunca eu tinha aprendido isso. Casei com uma mulher em 1959 e ela frequentava o centro espírita porque ela era espírita desde que eu casei com ela. Ela frequentava um centro onde esse nosso irmão aqui, José Augusto, frequentava também. Chamava Servos da Verdade.
quando aconteceu este acidente com meu filho, os irmãos que eram espíritas e eu não, começaram a visitar a minha casa e trazer palavras de conforto para mim. E naquele tempo, em 1985, muitas pessoas, amigos nossos também, perderam seus filhos. E nós começamos a fazer o Evangelho no lar da minha casa. Na cozinha da minha casa, nós começamos a fazer o Evangelho do lar. E começou a aparecer uma família, depois outra família, depois outra família, todos eles que perdiam os seus filhos. E alguns que vinham ali para aprender também. E quando nós percebemos na nossa casa, já não comportava mais receber as pessoas. E a minha casa, a cozinha tinha 40 metros quadrados. Hoje nós temos apartamento com 36. Era uma cozinha grande. Tá? E não comportava mais receber aquelas pessoas. Então nós pensamos em fundar um centro. E começamos a procurar algum local para alugar uma casa, mas não tinha, ninguém. Quando sabiam que era para alugar uma casa para um centro espírita, ninguém alugava. Então eu conversei com a minha mulher e resolvemos então ceder o nosso salão de festa para fundar esta casa. E assim nós fizemos. E nós tínhamos um amigo também, da minha esposa, que chamava-se Senhor Giovan Bocato. Giovan Pérez Bocato. E ele então disse, vamos ter que pôr um nome no centro. E ele era médium. De um dia ele ficou tomado e ele então disse, olha, que tal pronto socorro espiritual pais e filhos? Analisa isso daí, passou para mim e para minha mulher e verifica se isso está bom. Eu comecei a pensar, pronto socorro espiritual pais e filhos, é muito extenso, mas aí eu comecei a pensar e dizer, pronto socorro, bom, pronto socorro porque atende todas as pessoas, é um pronto socorro. Espiritual porque atende a parte espiritual. Pais e filhos, porque atende a família, pais e filhos. Então, eu concordei. Dali fizemos o estatuto, registramos o estatuto e comecemos a fazer as reuniões no salão de festa da nossa casa. Fui para a cidade, comprei as cadeiras, coloquei lá no salão de festa. E quando eles vieram para fazer a primeira reunião ali, eu disse a eles, hoje nós vamos fazer a reunião em outro local, no nosso salão de festa. E levamos eles para lá e eles ficaram todos curiosos. E eu tinha colocado um quadro de Jesus Cristo com a sua mãe. Eles ficaram encantados e ali então nós ficamos durante quase 5 anos. E nesse tempo eu queria receber uma mensagem de Chico Xavier. Eu já tinha recebido uma mensagem de Orlando Noronha Carneiro. É um médium que trabalha conosco há mais de 38 anos, aliás, pouco mais de 38 anos. Ele está comigo há 38 anos. Orlando Noronha Carneiro, certo? É o médium que vem fazer o trabalho de psicografia aqui todo último domingo do mês. Ele fazia todos os últimos domingos, agora está dando um porque ele vai para muito local, certo? Então está falhando alguns meses. Bom, aí recebi mensagem de Chico. Eu estive em Uberaba durante 6 vezes. Eu rodava 500 quilômetros porque eu queria receber uma mensagem do meu filho.
eu não conseguia nem conversar e nem chegar perto de Chico Xavier. Então, um rapaz conversando lá em Uberaba, ele falou que aqui em Osasco tinha um rapaz por nome de João Babini. Estou falando porque se alguém conhecer, chama-se João Babini. E eu então procurei por ele. Me informaram lá em Uberaba que ele ficou 5 anos morando com Chico Xavier, lá em Uberaba, pelo fato de ele ter perdido a sua mulher. Ele foi para Santos com o carro, com a mulher e com o filho, Alexandre. E na volta, o sogro veio na frente com o carro, com a mulher e o menino e a filha, que era a mulher de João Babini. E João Babini depois veio um pouco mais atrás com a família dele. No local ele viu um movimento muito grande e ele diminuiu a marcha, e quando ele chegou perto, ele viu que era o carro do sogro. E naquele acidente furou o pneu, e a mulher dele desceu para ver o que tinha acontecido e viu um carro e matou ela na hora. Imagina a situação de Babini. Então Babini ficou desesperado e foi para Uberaba e esteve lá 5 anos em Uberaba. Lá então informaram que esse rapaz morava em Osasco, e eu comecei a procurar ele, porque já ia 5, 6 vezes em Uberaba e não conseguia falar com o Chico. Eu procurei o Babini, e o Babini então disse: olha, nós podemos ir tal dia para lá. E tal dia nós combinamos e fomos para lá, direto no consultório dentário de Eurípides, que era um filho adotivo de Chico Xavier. Eurípides. Chegamos lá, conversamos com ele. Ele disse: hoje à noite vocês podem ir às 7 horas da noite na minha casa, que eu vou abrir o portão para vocês entrar para conversar com o Chico. E assim foi feito. 7 horas nós estávamos lá, Eurípides abriu o portão e nós entramos. A casa do Chico é uma casa muito simples, simples de tudo. Um fogão a lenha, né? E aí um salão, um fogão a lenha. Então uma senhora disse: entrem, e colocou nós numa sala muito simples. E nessa sala já tinha 4 ou 5 pessoas que eu imaginei que eram pessoas muito ricas, né? O jeito delas falarem, tudo, se expressarem. E nós ficamos ali. Eu esperava o Chico e Chico nada. Esperava Chico e Chico nada. Depois de tempo, o Chico entrou e todo mundo levantou em pé. E o Chico foi cumprimentando um por um. E quando chegava nos homens, o Chico beijava os homens. Eu nunca beijei homem. Quando o Chico me beijou, eu beijei ele. E eu aprendi que beijar um homem não tem nada demais. É um carinho que você demonstra pela pessoa. Então, se um me beija, eu beijo também. Correto? Eu não vejo nada demais nisso. Eu acho um amor assim grande. Bem, entramos na casa de Chico. Chico cumprimentou, beijou todo mundo, pôs café para todo mundo em pé e depois assim: vamos sentar. E nós sentamos. E eu saí da casa do Chico 00:30. Eu, Orlando, Babini e Constantino. Conversamos muito. Eu não tenho tempo para falar o que Chico passou para nós, porque senão eu estouro o meu tempo. Então eu não tenho tempo para falar. Bom, aí, na mensagem que veio para mim, estava escrito assim: as saudades de alguém curas com o trabalho que nós procuramos dedicar aos outros, que passam por momentos mais difíceis que nós. Eu falei: então eu tenho que trabalhar.
Eu tinha que arregaçar minha manga. E eu então conheci um amigo que já está no plano espiritual, Renô Madeira. E ele disse: você conhece o orfanato Zé Benedito? Eu falei: não. Vamos lá? Eu falei: vamos. E eu fui para o orfanato Zé Benedito, no Helena Maria. Quando eu cheguei lá, entrei, já uma criança me pegou no meu braço, e fomos andando, e eu pus essa criança sentada depois lá em cima, e a criança me veio, me deu um abraço, e aquilo me comoveu. E eu frequentei esse centro, esse orfanato há algum tempo. E depois, um dia eu chegando no orfanato, eu soube que a Dona Maria não estava mais no orfanato. E eu disse: o que aconteceu? Disse: os padres estão tomando conta aqui agora e mandaram ela embora. Então, nós pegamos e eu fui atrás para ver aonde ela estava. Ela estava lá na Helena Maria, na casa dela. Mas ela tinha levado 5 crianças do orfanato, que estavam na casa dela. E eu comecei a visitar a casa dela. E lá eu conheci muita gente. E depois de uns tempos, ela começou a ter 5, depois 6, depois 7 crianças, depois 10 crianças, depois 15 crianças, e a casa dela começou a ser um pombal. E lá eu conheci muita gente. Conheci uma senhora que chamava Elizabeth Sardanha, cujo ela chamava-se Elizabeth, conheciam ela aqui por Elizabeth Shampoo, porque ela tinha um salão de beleza aqui nessa região. E essa dona Elizabeth morava vizinha daqui do Pais e Filhos. Depois eu vim saber que ela era vizinha aqui. Por que eu vim saber? Depois eu explico. Lá eu conheci seu Braulio, lá conheci o seu Iano, lá eu conheci muitas pessoas. E comecei a frequentar aquela casa e vi que a Dona Maria começava a aumentar a casa dela e parecia um pombal a casa dela. E já estava misturando meninas com meninos. E as coisas não corriam certo, porque crianças masculinos têm que ser separados de crianças femininas. Então nós começamos a trabalhar para encontrar um terreno para construir um orfanato. E assim foi feito. Posso confessar a vocês que o trabalho foi árduo, muito árduo. Mas nós conseguimos saber que o Centro Espírita Obreiros do Bem, através do Capitão Rodolfo, que é um osasquense espírita muito conhecido aqui em Osasco, ele ganhou um terreno para construir um orfanato. Mas ele não construiu, ele passou para obreiros. E as dívidas estavam grandes desse terreno na prefeitura. Então nós aproveitamos a acertar isso aí e construir um orfanato para a Dona Maria. E fomos lá ver o local. O local era assim, um barranco desse tamanho. Era um morro que não dava para... né? Começava no zero e falei: meu Deus do céu, como é que vamos fazer aqui um orfanato? Mas aí veio a ideia e nós formamos um trator. O trator fez a primeira terraplanagem, depois veio o problema de fazer o muro de arrimo. Nesse tempo eu trabalhava numa empresa de construção civil e tinha lá muitos blocos que eles faziam de provas, são os blocos. Cada peça que saía tinha que sair um bloquinho daquele para justificar a qualidade do material. E eu então fui falar com o diretor: olha, esses blocos que tem aí, será que o senhor podia arrumar para mim? E ele me arrumou. Eu arrumei um caminhão e todos esses blocos iam para o muro de arrimo que nós fizemos. Fizemos a primeira terraplanagem, a segunda terraplanagem e a terceira deixamos para depois, que muito depois veio uma chuva e começou a jogar, e eu corri na prefeitura novamente e fui atendido e foi gente lá para arrumar. Bom, esse orfanato ficou pronto em 1988, mais ou menos.
Mas nessas pessoas que eu conheci, eu falei para a dona Elizabeth: Elizabeth, a senhora não quer ir conhecer o nosso centro? Porque o centro é na minha casa. A senhora não quer ir conhecer o nosso centro? E ela falou assim: eu vou. E marcamos um dia e ela foi. Quando chegou lá, ela ficou boba de ver tantas pessoas que tinha na minha casa. E ela disse: não é possível. Você tem que arrumar um lugar para construir um centro, né? Seu centro. Eu disse: não temos condições para isso. Ela falou: eu vou arrumar para vocês. E ela arrumou um Humberto Parro, que foi o ex-prefeito de Osasco, e ela levou o prefeito 2 vezes na minha casa. Ele olhou realmente o meu salão e o pessoal que lá frequentava, e ele então concedeu esse terreno para nós por uso indeterminado, para sempre. Nós temos um acordo que foi uma lei sancionada, que eles não podem tirar nós daqui desde que nós cumpramos uma obrigação da parte social. Então, nós começamos. Aí, vamos construir uma casa, mas primeiro vamos fazer aqui, enterrar um evangelho. Fizemos um buraco no chão, aqui na frente, colocamos o Evangelho segundo o Espiritismo, colocamos o Livro dos Espíritos, fechamos e enterramos. E aqui era um morro, tinha mais ou menos uns 80 centímetros que vinha esse morro aqui para lá. E eu comecei a estudar como iam fazer, porque eu sabia que no futuro ia vir pessoas aqui com uma cadeira de roda. E eu disse: tem que fazer uma terraplanagem. Eu arrumei um trator e pedi, mas eu trabalhava. E o trator veio aqui com o pedreiro e empurrou e levou o Evangelho também no carro e foi embora. E aí vieram falar comigo: olha, o trator arrebentou tudo, levou o livro, nossa. Aí eu pensei bem e falei assim: tá certo. Nós, Chico, Allan Kardec jamais escreveu os livros, né, da codificação da doutrina para ficar enterrado. Não é para ficar enterrado, então tinha que sair mesmo, tinha que ser enterrado, estava certinho. E assim ficou certo. Eu falei, como eu falei, com a nossa irmã, há muitos e muitos anos atrás, quando ela era responsável pela livraria, que na primeira reunião que nós fizemos à noite, no final do ano, para ajustar a conta, ela estava apavorada. E ela me disse: sumiu tantos livros. Não foi? Foi. Nem dormia. Nem dormia, porque era responsável. Qual foi a minha resposta? Quem levou precisava ler. Foi? Foi. E todas as reuniões de diretoria eu falava: seu Francisco, sumiu mais um livro. E o senhor falava: não tem importância, mas quem pegou queria ler. Sei lá se queria ou não queria, mas não. Então tá aí, é um depoimento que eu estou falando, porque na realidade poderia tomar outra atitude. Poderia, né? Não, desconfiar dela também, né? E como ela ficaria? De trabalhar tanto e ainda desconfiar dela? Não, quem levou precisava ler. Acabou. Posso assim falar vai. uma coisa, senhor Francisco? Posso falar uma coisa? Aqui, todo mundo é imperfeito. Ninguém é perfeito nesta casa. Aliás, tempo nenhum, todas as pessoas são perfeitas. Porque nós estamos em construção, não estamos construídos. Olha, foi a casa que eu tive a oportunidade de mais crescer. Porque se o Francisco confiava em mim, eu me engano bem, né? E ele ia me dando tarefa para fazer. Eu era igual bombril, 1001 utilidade. Ficava lá, ficava na passe, faltava orador, eu queria fazer palestra, não é, senhor Francisco? Mas eu amo esta casa. Eu sou apaixonada pela casa, pelos encarnados e desencarnados que estão e estiveram aqui.
Obrigado. Nós vamos oferecer esse trabalho para os desencarnados, nossos irmãos que já passaram por aqui. Eles estão aqui. É lógico que são. Tá bom. Então, tá aí, olha. Então nós enterramos. E aí vamos fazer agora, construir o Pais e Filhos. Há 38 anos atrás, construir uma construção desta não é fácil, é difícil. Mas aparecia ideias de tudo quanto era jeito, de irmãos nossos que vinham nos ajudar, né? E nós fomos indo devagar, fazendo nossas festas, nossos bingos. Ali sou eu, mocinho ainda, novo, né? Cabelo preto, ó. Ainda tinha bastante cabelo. Ainda tinha bastante cabelo, né? Então, foi assim, festa. E nesse interior apareceu na nossa casa um irmão chamado Peninha. Quem já viu falando Peninha? Não, Peninha é o cantor. O cantor. É um cantor, na época, muito procurado, entendeu? Vocês não sabem porque vocês são jovens, então tá certo. Ele era muito procurado. E o Peninha apareceu aqui e nós começamos a fazer muito show. Fazia show, então as pessoas iam, né, nos ajudavam. E assim nós fomos arrecadando fundos. Tinha um pessoal que também tinha um livro que ajudava, né, todos os meses. E assim nós fomos construindo esta casa. Comecemos a construir em 1988 e em 1990, em 24 de junho de 1990, nós mudamos para cá. E tinha o presidente. E em junho, em outubro, foi feita uma reunião e eu fui eleito como presidente. Eu já estou como presidente 38 anos. Eu já procurei alguém para ser presidente, mas ninguém se possível, ninguém quer. Só balança a cabeça, né? Ele também não aceitou. Então, eu vou levando o barco para frente. Desta casa já saiu. Eu quero que. Vamos mostrar. Como era o estacionamento antes. Como era o estacionamento antes e agora como é o estacionamento. Quer dizer, tudo mudou. Na realidade, nós temos muitas modificações desta casa para chegar no ponto que está, certo? Fizemos muitas modificações, sem dúvida nenhuma. Mas, graças a Deus, ela dá conforto às pessoas. E as casas originárias desta casa, porque, na verdade, quando eu entrei presidente, eu coloquei as minhas ordens. Eu sou uma pessoa que eu gosto de ter um regulamento que deve ser seguido. E as pessoas que trabalham comigo me conhecem, entendeu? Eu não faço isso por moral, eu faço isso porque há necessidade. Então, tem pessoas que não concordaram com o que eu estava fazendo. Então, irmã Marisa saiu da nossa casa. Grupo Esperança. Grupo Kardecista, irmã Dávila. Porque assim, 3 casas, né, já saíram daqui. Eu queria que saíssem mais casas ainda, né, que dessem, ensinando que é a verdade na vida, né. Então, tá aí. Então, construímos essa casa, estamos aqui, já o horário estourou. E no dia, eu quero falar antes que eu também, porque eu falei, eu perdi meu filho primeiro, depois perdi a minha mulher, e depois eu perdi uma filha, morreu no Alberto Asta, no Hospital Alberto Asta. Com todos os recursos que tinha, ela veio a falecer com câncer da mama. Mas Deus, na sua bondade absoluta, me deu nova oportunidade. Eu me casei de novo, está aqui a minha mulher. E Deus me deu um filho homem que está aqui. Pode levantar? Essa é minha joia preciosa. Essa é a minha joia. Então, Deus
levou meu filho, talvez precisava dele para algumas atividades lá, mas me deu outra mulher e me deu outro filho. Eu agradeço de coração dele. E na véspera da mudada da casa, para nós mudar da minha casa para esta casa, à noite eu me recolhi e escrevi uma mensagem para meu filho. E eu vou ler a mensagem que eu escrevi para o meu filho, na mudança desta casa, e estamos encerrando o nosso trabalho. Tudo bem? Então vamos lá. Sem óculos? Eu já enxergo um pouco. Então, na véspera da mudança da casa, eu escrevi uma carta para o meu filho. Meu querido filho, como você me faz falta. Sabe, Júlio, por incrível que pareça, você é o único que consegue me dar forças e orientar-me nas horas mais difíceis. Olhando para o seu retrato, tenho a sensação de sua presença e fico imaginando como seria bom. Caio novamente na realidade dura da vida. Você está longe, meu filho, e eu também. Desculpe, Júlio, pois sinto que o nosso sofrimento é igual. Gostaria de escrever uma carta longa e interminável para você, meu amigo, mas não sei para onde endereçá-la. Então arremeto para algum lugar no meu coração, onde eu sei que você sempre estará. Sabe, Ju, continua o meu trabalho aqui na Terra e tenho certeza de que, quando eu desencarnar, vou deixar uma pequena semente que é esta construção que nós chamamos de pais e filhos, onde poderá também no futuro ser a morada em espírito, pois aprendi através da doutrina espírita a acreditar em uma nova vida e tenho certeza de que um dia nós estaremos juntos novamente. Sabe, Ju, para mim você nunca morreu. Acho que cometi algum engano e você quis mostrar-me as coisas certas da vida. Confesso ser muito difícil aceitar a nossa separação. Não sei quanto tempo ela durará, mas tenho certeza de que um dia eu encontrarei meu filho. Então nós vamos nos abraçar, nos beijar e aí sim, vamos conversar, matar a saudade e caminhar juntos em espírito. Um grande abraço e um beijo do seu pai, Francisco. Para encerrar, eu só tenho que agradecer. A Deus, aos irmãos que me ajudam, à mentora desta casa, irmã Júnior, e todos os trabalhadores que colaboram comigo. E muito obrigado e boa noite a todos. Obrigado, Francisco, pelas suas palavras. É bom sempre atualizar as histórias, né, da Casa Espírita. Eu vou fazer uma revelação aqui, com a sua permissão, que eu não comentei consigo ainda. O trabalho de quarta-feira passada, aqui na salinha em cima, o trabalho mediúnico, nós temos 3 salas de trabalho mediúnico. Temos esse salão, temos aqui na sala do meio, temos aqui em cima. Essa divisão é porque não cabe todo mundo aqui na mesa. Segundo, porque são grupos que fizeram o curso de educação mediúnica separadamente. Então nós estamos formando grupos. E nós temos um médium aqui dentro, lá em cima, e eu nunca atentei para esse detalhe. Esse médium, nessa semana, uma médium, nossa amiga aqui, ela teve uma evidência que em cima do pai e filho do escritório é um hospital. Temos um hospital aqui, muito bonito, muito maior do que essa construção, porque lá não tem ninguém que manda, o terreno lá em cima é bem maior do que aqui embaixo. Então nós temos essa revelação que
E isso veio confirmar no nosso trabalho de sexta-feira de caridade espiritual, e que as comunicações percebem que eles confirmam a existência de um pronto-socorro aqui em cima. Ué, que é um pronto-socorro e cadê os médicos? Que não sei o quê? Então, vocês prestar atenção nas próprias comunicações, né? Nesse trabalho, o César é o dirigente também, e vem essa confirmação, né, César? Vem essa confirmação, sempre nós nunca atentamos para isso. Então, essa revelação foi dada na quarta-feira, veio confirmar talvez desde a fundação da casa, a espiritualidade já formou lá em cima, né? Para receber os espíritos que estão necessitados, né? Porque a gente sabe que os espíritos que sofrem danos do perispírito necessitam passar pelos hospitais para recompor o seu perispírito. Então era isso que eu tinha que falar. Zé, Pode falar, Maria. acho que muita gente não sabe, mas a Shirley que está no começo, uma das fundadoras da casa. Sim. Eu nunca ouvi ninguém comentar. Desculpa, mas tem tanta gente. E a Maria, assim como a Lisaura, a Shirley, então eu tenho fotos em casa quando era na casa dele, né, junto com a Guilhermina. Eu comecei Eu lá tenho também. fotos de vocês. Eu cheguei em 2 trabalhos lá para conhecer, a convite do Gilvan. Então, e a Shirley estava sempre Estava novinha, vejo a Lisaura aqui no nosso Encontrei lá ainda bem, Seu áudio. E Áudio, eu queria Dona só. Nádia, que depois fundaram o Centro Irmã Marisa. Eles eram pais da Marisa. E eu tive a oportunidade de conhecer a Marisa encarnada e o filhinho dela pequeno. Hoje o Alexandre tem mais de 50 anos. Pois é. Viu isso que você comentou sobre o socorro aqui em cima? Pois não. Pais e filhos? Eu acredito piamente, porque lá nos essênios, em Cerquilho, também há um pronto-socorro para receber também aqueles. Mas todos os centros espíritas. Isso, todos os tudo centros devem ter, né? Só que a gente não se atentava para esse detalhe. Mas Né? Então, e aí eu queria relatar que a Shirley, a Lisaura e o Francisco são os mais antigos da fundação do Centro. Isso. Então, só estão sobrando. Maravilha. E eu sou. Maravilha. Uma palma. Falar, desculpa. Imagina. Por isso que eles chamam pais e filhos. Porque os pais falam e os filhos também fazem a réplica, né? É que os outros já partiram, né? E os Exatamente. três que continuam aqui. Estão no andar de cima. Estão no andar de cima.